E aí, turma, boa noite. Esse vídeo, então, segue aí para o YouTube é, com a aula relativa a infecções do trato urinário, especificamente cistite e pielonefrite, para a turma de FISFAR do Sistema Respiratório e Renal, tá? É, um bom proveito para vocês do vídeo aí, e depois no final curtam e se inscrevam no canal e coloquem, então, o sininho lá para poder receber qualquer atualização que chegar. Um abraço, valeu. Bom, vamos lá então. Já está valendo, está começando aí já a gravar. Pessoal, então, nossa primeira aula aí, depois de um longo e tenebroso inverno, né? E não por conta de, né, porque algumas pessoas estão tendo dificuldade de acompanhar com os casos clínicos, né, porque exige uma atenção muito grande o caso clínico, né? Mas devido a essa necessidade de mudança, né, particularmente essa questão da não presença dentro de sala de aula, que é fundamental na metodologia ativa, acabamos tendo que mudar um pouco o esquema. Então, eu vou trabalhar um pouco os tópicos que estão dentro do programa da disciplina. Não necessariamente na ordem que estão lá, tá? E aí nós vamos colocando à medida que eu achar que são mais interessantes. Como nós terminamos nosso caso clínico, vendo um problema renal do indivíduo, que provavelmente foi causado por uma pielonefrite e posteriormente, né, usou, né, fez um tratamento com quinolona e deve ter apresentado uma insuficiência renal aguda, eu resolvi, então, iniciar nossas conversas aqui falando justamente de infecções do trato urinário, também conhecidos como ITU, ou ITU, né, infecções do trato urinário. Beleza? Muito bem, vamos adiante aqui. Então, né, como eu disse aí, ITU, infecções do trato urinário. As duas que nós vamos trabalhar hoje, né, nós temos mais, tá? Mas vamos falar hoje, o tempo é suficiente para a gente falar sobre cistite e pielonefrite. Tá? Nós já demos uma pincelada dentro de sala de aula, mas agora, né, com essa não presença, né, ou presença virtual, digamos assim, nós vamos tentar trabalhar esses tópicos aqui com um pouco mais de profundidade. Bom, então, o que é uma infecção do trato urinário, né? Primeiro, eu tenho dois tipos de infecção do trato urinário, ou posso dividir, melhor dizendo, as infecções do trato urinário em dois grandes blocos, a do trato inferior e a do trato superior. Obviamente, trato urinário, inferior e superior, né? Então, o que eu tenho dentro do trato urinário inferior? Bom, primeiro, a uretra, né? Então, a uretrite é o primeiro, é a primeira dessas infecções do trato urinário, né? Bastante comum. Nós vamos ver também, falar sobre uretrite. A uretrite é um capítulo à parte, que a gente divide em dois tópicos, que é a uretrite gonocócica e não gonocócica, né? As uretrites, né? Uretrite gonocócica e uretrites não gonocócicas. Aí nós vamos comentar isso outra aula. A cistite, né? Que acomete basicamente a região da bexiga, e a prostatite, obviamente que essa só nos homens, né? A inflamação da próstata, que é uma glândula anexa ali, né, que na verdade envolve a uretra e por isso está também suscetível a sofrer infecções desse trato urinário, gênito urinário, né? Gênito urinário. A superior, basicamente, a pielonefrite, nós já comentamos em sala de aula, né? Que acomete basicamente os rins, né? Nefrite vem daí, e os abscessos intrarrenais periféricos. Então, esses são os grandes blocos aqui, né? Os abscessos são mais raros e tal, mas a pielonefrite é particularmente importante. Então, hoje nós vamos trabalhar basicamente com cistite e pielonefrite. São os dois tópicos que nós vamos ver hoje, tá? Continuando na parte de definição, né? As infecções do trato urinário, primeira coisa, são infecções, né? Elas vão estar presentes na urina, né? Ou eu vou conseguir visualizá-la, né? Na urina, na uretra, na bexiga, no rim, na próstata, né? Então, com contagens de células, ou desculpa aí, ó, na hora que eu passei para cá, o 5 ali não subiu. Aí é 10 elevado
aqui é 10 elevado a 5, tá? Então, 10 elevado a 5 células por ml. Né? Então, aqui, normalmente, quando você vai fazer uma cultura dessa urina, né, ou um raspado da uretra e tudo mais, se tiver 10 a 5 unidades formadoras de colônia, né, a presença de colônias aí, unidades formadoras de colônia por ml, você já considera que está dando uma infecção naquela região. Né? A bacteriúria geralmente acontece aí, né, está presente, né, nas infecções de forma geral, nas sintomáticas e, às vezes, também nas assintomáticas, tá? Então, aqui acontece a mesma coisa, viu, gente? Desculpa. 10 elevado a 2, 10 elevado a 4, ok? Então, aqui é o número de células, né? Bacteriúria e infecções sintomáticas. E 10 elevado a 5, né? Células, né, que podem estar ou menor do que, maior do que 10 a 5, né? Pode ter até uma contaminação excessiva. Infecções reincidentes, né? Ou seja, né, as infecções do trato urinário, elas podem ser reincidentes. E eu acredito que alguma das meninas aí já tenha tido mais de um episódio de cistite, por exemplo, durante o ano, né? Isso é relativamente comum, principalmente entre as mulheres, tá? Depois nós vamos comentar mais sobre isso. Bom, elas podem vir, né? Geralmente, né, elas podem aparecer aí catéter, né? Quando a pessoa passou um catéter, por exemplo. No passar o catéter pela uretra, muitas vezes há um carreamento de bactérias que estão na parte mais externa ali da uretra para a parte mais interna, né? E aí a contaminação levando então uma uretrite, por exemplo, ou chegar até uma cistite, dependendo do caso. Como eu falei, é muito mais comum as infecções do trato urinário em mulheres, tá? E principalmente aquelas que já estão com a vida sexual ativa, já têm atividade sexual. Na infância, geralmente acontece por alguma malformação obstrutiva, então, de 2 a 10% dos casos são relativos a essas malformações obstrutivas. Um refluxo vesículo-uretral, né? Então, 20 a 30%. E pode acontecer também, né, geralmente acontece 1 a 3% das meninas em idade escolar. Né? Hoje, como a gente sabe, essa idade escolar vai até aí, 19, 20 anos, né? Então, geralmente já coincide com a atividade sexual. Né? Aquelas crianças menores, né, bebês, podem ter também uretrite, pode ter uma cistite, e muitas vezes isso acontece devido à contaminação nas fraldas mesmo, né? A criança defeca nas fraldas e bactérias do trato intestinal acabam tendo contato com a região genital e entrando, às vezes, na uretra e provocando, então, a infecção. Tá? Aqui só um gráficozinho mostrando, né? Também a epidemiologia aí das infecções urinárias. Então, aqui, né, com o uso de catéter, né? Aqui embaixo, bacteriúria extraída do catéter, né? Na infância é baixa, né? Pré-escola, costuma ter, né, uma elevaçãozinha. Depois, com a vida sexual iniciando, começa a subir a incidência desses casos, né? E vai. A gravidez é um outro momento onde as infecções acontecem com muita frequência, né? Agora, quando você pega o gênero masculino, acontece mais no final da vida, né? Por quê? Justamente devido à hiperplasia de próstata, que é um dos fatores que pode levar, então, a essa infecção. Bom, está tendo uma manifestação contra o Bolsonaro aqui, então, se vazar algum som aí, vocês fiquem sabendo. Né? Muito bem. A presença de bacteriúria assintomática, né? Às vezes a infecção ela é sintomática quando eu tenho presente todos os sintomas, né? A dor, o desconforto, dificuldade miccional e por aí vai. Agora, em alguns casos, eu tenho bacteriúria, ou seja, perda de bactérias, né? Presença de bactérias na urina, né? Sem necessariamente apresentar esses sintomas. Tá? Então, nesse caso, é interessante, né, os exames, né,
para poder observar. Então, nesse caso, essa bacteriúria, ela já tem um perfil mais parecido, tanto em homens quanto mulheres, né? E vão aumentando com a idade. Percebam que, nesse caso, aqui, depois dos, aqui vamos colocar dos 40, 50 anos em diante, já há uma incidência maior. Por quê? Nas mulheres coincide normalmente com o climatério, né? Com o início lá do processo de menopausa, então com decréscimo hormonal, e nos homens, né, a hiperplasia prostática, né? Seja benigna, ou seja, um câncer de próstata que vai evoluir depois, né, um câncer de próstata, mas pode haver já, como a próstata ela envolve a uretra, ela dificulta, então, a micção, e com isso pode promover refluxo dessa urina, o que facilita, então, a presença de bactérias na urina. Então, como eu disse, mesmo assintomaticamente, eu posso estar com bactérias presentes aí na urina. Ok? Muito bem. Etiologia. Etiologia, então, quais são os agentes etiológicos mais comuns? Quais as bactérias mais comuns? Né? No caso, a E. coli é a mais comum. 80% dos casos, as infecções, de forma geral, são causadas por E. coli. Tá? Então, a grande maioria das infecções por E. coli. Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa, presente no intestino sem provocar grandes problemas, entretanto, quando, né, muito pelo contrário, ela é comensal ali, mas quando ela está no trato urinário, ela é patogênica, né? Então, agora, existem outras também, né? Proteus, Klebsiella, né? Ocasionalmente o Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, que são bactérias, algumas delas também encontradas nas fezes, aí, né? Presentes nas fezes, né? O Enterobacter, por exemplo, né? Então, ou seja, a enorme maioria dos casos, a E. coli que é a responsável. É uma bactéria bastante interessante, muitas vezes ela é usada, inclusive, para engenharia genética, né? Então, eles conseguem fazer modificações genéticas na bactéria e conseguir, então, fazer com que ela expresse outras coisas. Então, inclusive, hoje a insulina humana é feita por DNA recombinante, utilizando aí a E. coli. Então, põe num tanque de fermentação e a bactéria passa a produzir insulina para nós. Então, a E. coli é muito usada porque ela tem um tempo de multiplicação muito rápido, um metabolismo muito estável. Então, mas é uma bactéria, né, bastante importante aí nas infecções urinárias. Tá? Nas infecções recorrentes, pode aparecer aí, né, o Staphylococcus saprophyticus, de 10 a 15% nas mulheres jovens. O Staphylococcus aureus é muito raro, entretanto, quando ele aparece, geralmente é bacteremia renal, né, o caso. O que é bacteremia? No caso, a gente vai falar que tem duas vias de chegada dessa bactéria, por exemplo, no rim. Né? No rim, geralmente, ou vai ascender, né, vai subir pelo ureter, né, ou vai ocorrer a chegada pela via sanguínea, via que a gente chama de hematogênica. Eu vou comentar isso mais na frente, lá quando a gente for falar de pielonefrite, mas então a presença de bacteremia, ou seja, eu tenho sangue, eu tenho bactéria no sangue, esse sangue necessariamente passa pelo rim, naquele processo lá nos capilares renais ali, né, na troca para filtração glomerular, essas bactérias às vezes ficam retidas e vão provocar então a infecção nessa região. A clamídia trachomatis, eu devia ter colocado em itálico aqui também, a Neisseria gonorreae, o herpes simplex, que é um vírus, né? Eles também são eventuais causadores de infecção, como a gente falou aí, não, no caso aqui mais para uretrites, tá? Mas estão presentes também. O herpes simplex, né, aí no caso simplex tipo 2, que é o responsável pelas infecções do trato genital, tá? É mais comum em mulheres jovens e com um número elevado, né, não muito frequente de parceiros, né? Tudo bem. Aqui mostrando um quadro, né, tirado aqui de um trabalho também, mostrando então a Escherichia coli, né, a E. coli, com aquilo que eu falei, 79, né, em torno de 79 a 80%, Staphylococcus saprophyticus. Isso aqui levando em consideração todas as infecções urinárias, tá? Então, a Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterococcus e outros vários aí, né? Outros e vários. Beleza?
Então, realmente, a mais comum, a grande vilã das infecções urinárias é a E. coli. Bom, e a patogênese, né? E fontes de infecção? Bom, primeiro, toda infecção ela depende muito da patogenicidade da bactéria. Então, isso é fundamental, né? A E. coli ela é bastante patogênica. Então, ela tem, como eu falei, um tempo de multiplicação muito rápido. Então, as manifestações clínicas aparecem com certa rapidez também. Tá? Outra coisa que é importante, o tamanho do inóculo. O que é isso? A quantidade de bactéria que entrou ali no meu trato urinário. O inóculo, ou seja, a quantidade inicial de bactéria, vai me dizer diretamente da velocidade com que essa infecção vai aparecer. Né? Se eu tenho, então, um número grande de bactérias entrando ali, né, sendo inoculadas ali na uretra, obviamente que a chance dessa infecção progredir mais rápido é maior do que uma bactéria entrar lá e ter que multiplicar para 2, 4, daí vai. Né? O local da onde foi inoculado, como eu falei, o início da uretra ali, eu posso ter uma uretrite leve, depois com a própria micção, com a própria descamação das células ali epiteliais ali da uretra, eu, né, não ia adiante essa infecção. Mas se eu passei lá, né, eu já tenho uma infecção, eu passei lá um catéter, e esse catéter levou essa bactéria para uma região mais profunda, né? Ou se ela veio, como eu disse, não pela uretra, mas veio pelo sangue, né? Então, aí, dependendo do local que ela foi inoculada, ela pode progredir mais rápido. Outra coisa que define essa patogênese, né, a velocidade de desenvolvimento da patologia, é o sistema imune. Se a pessoa está com o sistema imune competente ou não, né? Isso é muito importante. Outra coisa que define gênero e atividade sexual. Gênero, né, no caso aí, né, o gênero masculino ou feminino, os aparelhos genitais aí são distintos, graças a Deus, né? Então, é, é, o homem, né, tem uma uretra maior do que a da mulher. Né? Tem alguns rapazes aí que juram que a dele é muito maior, né? Então, bom, beleza. Mas o gênero, então, facilita para o homem não ter infecções do trato urinário. Né? Essa característica da uretra masculina, né, do pênis, ele afasta, né, a uretra da entrada, né, ou melhor dizendo, né, da saída das fezes. Né? Então, é mais difícil para o homem ter uma infecção urinária aí por via ascendente. Né? Então, né, além disso, ainda tem o escroto que fica ali, fazendo uma barreira para que não se encontre ali o material fecal com a uretra. Tá? Já as meninas, né, principalmente quando já se tem uma atividade sexual, a própria relação sexual serve como inoculadora de bactérias ali para a região geniturinária. Né? Então, é muito comum, né, principalmente, tem um chamado mal da lua de mel, né, uretrite de lua de mel, quando se está, né, na lua de mel, frequentemente é comum ocorrer aí, né, mais relações sexuais num curto período de tempo. Né? Então, muitas vezes acontece, né, a uretrite de lua de mel, né, que aparece logo depois da lua de mel, ou melhor dizendo, a cistite mais comum nas mulheres. Né? Então, como o aparelho genital feminino, né, ele fica mais exposto nesse sentido, né, mais próximo ali da região anal, então é mais fácil a ocorrência dessas infecções do trato urinário. Uma outra coisa, né, depois a gente vai falar hábitos higiênicos aqui também, né, a forma como se limpa, né, se é de trás para frente ou de frente para trás, isso daí tem também interferência. Micção, isso é uma coisa importante. É outro fator que leva as mulheres a diminuir ou ter grandes incidências aí de infecção do trato urinário. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres, devido à dificuldade às vezes, de encontrar um banheiro adequado, prendem ou retêm urina por um período muito longo. Isso daí é terrível, né? Por dois motivos. Primeiro, que isso, né, já é ruim por si só, ficar retendo uma coisa que é para ser colocada para fora. E segundo, que a micção ela ajuda nesse processo de eliminação, de manutenção do pH da uretra, né?
Então, quando tem um efeito mecânico mesmo, a urina arrasta alguma bactéria que eventualmente tenha entrado ali na uretra, além de conservar o pH, facilitar ali o pH. Limpar células epiteliais que eventualmente estejam descamado ali na uretra e que vão servir, né, de alimento para bactérias. Então, a micção ela é importante. Você manter uma regularidade miccional é importante. Então, tomar aquele velho conselho de tomar água o dia inteiro, ir ao banheiro várias vezes durante o dia, é importante para a saúde aí urinária. Tá? Outras coisas, né, que acabam prejudicando as mulheres ainda mais é o uso de diafragma, né? Quando vai colocar o diafragma, né, o uso de espermicida que geralmente acompanha o diafragma, então também altera, principalmente o espermicida, altera pH da região geniturinária e pode facilitar o crescimento bacteriano. Nos homens, né? Nos homens a hipertrofia prostática é um problema, né? Então acontece aí uma dificuldade aí de micção e com isso a retenção de urina, como eu disse, isso não é bom, né? Seja provocada, como no caso das mulheres que seguram, né, para poder urinar, ou seja, né, patológico aqui nessa questão da hipertrofia prostática. Outra coisa, né? A ausência de circuncisão no homem. Existem estudos mostrando, né, que tanto para os homens quanto para as mulheres judias, né, as judias, né, os judeus, né, são circuncidados, né, tiram aquele prepúcio no 8º dia de vida, aquilo mantém uma higiene peniana melhor, e isso protege não só os homens de infecções do trato urinário, como também as mulheres, não só das infecções do trato urinário, mas como de câncer de colo de útero. A incidência entre as judias é menor, tá? As judias casadas com judeus, obviamente, né? Muito bem. E a gravidez é um outro fator que eleva, né, pelas próprias alterações, a compressão da bexiga, alteração de hormonal que acontece na época. Então, de 2 a 8% das gestantes vão apresentar episódios aí de infecção de trato urinário, principalmente a cistite. E de 20 a 30% apresentam bacteriúria de forma sintomática. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui também, só voltando, quando a gente falou de gênero e atividade sexual, relação sexual, né? Homens que fazem sexo com homens, né? Quando tem relação, e homens que fazem sexo anal com mulheres, eles têm também um aumento da incidência dessas infecções aqui, né? Porque aí, principalmente quando a relação é desprotegida, né? A relação anal, aí está indo diretamente numa região altamente contaminada com bactérias que a gente falou lá que são normais naquela área, como é o caso da E. coli, como é o caso da Klebsiella, proteus, por aí vai. Tá? Então, as relações sexuais anais, de preferência com uso de preservativo. Aí, né? Muito bem. Outra coisa, né? Tônus uretral. Há mulheres que vão depois perdendo tônus uretral depois de vários partos, ou homens também, dependendo de flacidez ali da região pélvica, né? O peristaltismo, existe um peristaltismo que faz descer esse muco, né? Nas mulheres isso é bastante visível, né? Tanto na vagina quanto na uretra. Então, esse peristaltismo ele ajuda ou evita a ascendência, ou seja, que as bactérias subam pela uretra. Né? A cateterização, então, casos de pessoas que ficam internadas e que têm que colocar um catéter, né? uma sonda de alívio, né? Uma obstrução, seja por tumor, cálculo, uma hipertrofia prostática, a gente já falou. A bexiga neurogênica, que é quando a pessoa tem, vamos dizer, paralisia, né? Paraplegia, né? Então, ela não tem controle urinário, né? Isso aí é um problema, tá? Então, pode facilitar. E fatores genéticos aí que podem estar relacionados também até com uma formação da região uretral ali, da geniturinária. Aqui mostrando, no caso dos pacientes diabéticos, né? Então, as infecções, os micro-organismos são basicamente os mesmos, né? Que a gente já comentou, né? O dermatogênico estafilococcus. Agora, só comentar o risco no paciente diabético.
né? Geralmente, o diabetes é um outro fator muito importante, né? Quatro vezes maior aqui na papilonefrite, para o abscesso de 2 vezes maior, e de carbúnculo renal, tipo um furúnculo lá no rim, também aumentado, né? No caso da cistite, também é bem grande, tá? Aumenta aí de 4 a 10 vezes. Bom, então nós vamos falar da cistite. Eu tenho 9 minutos ainda para falar da cistite aqui. A gente, se for necessário, a gente para e retorna depois para falar da pielonefrite, ok? Muito bem. Então, a cistite. O que é a cistite? A cistite, então, só lembrando, uma infecção do trato urinário inferior, né? Então, de 10 a 20% das mulheres adultas apresentam episódio de cistite. E acredita-se que praticamente 100% das mulheres, pelo menos até os 45, 50 anos, vai ter pelo menos um episódio de cistite, tá? Então, são dados aí epidemiológicos, né? São causas importantes de internação hospitalar, né? Estão muito relacionadas aí com o quadro de diabetes, como a gente falou, nas gestantes, né? Bastante presente nas gestantes, e em transplantes renais. No transplante renal, motivos óbvios aí, né? Acaba acontecendo, ainda mais porque aí você está usando imunossupressor, né? Na AIDS também bastante frequente, por causa justamente da imunossupressão, como acontece no transplante, né? Aqui no caso é causado pelo HIV, aqui é por imunossupressores mesmo para transplante, tá? A etiologia é basicamente a mesma, né? Então, a gente falou E. coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Enterococo e Estafilococo. Liderando lá a turma sempre a E. coli, tá? Quais são as manifestações clínicas? O que normalmente a mulher sente nessa hora, né? Recusa, né? Dificuldade, uma falta de apetite muito grande, vômito, né? Isso é em casos assim, mais extremos, né? Febre, a disúria, tá? A disúria que é a dor ao urinar, né? Então é um relato bastante frequente. A poliúria e a polaciúria. São duas coisas diferentes. A polaciúria eu não coloquei aqui, mas deveria ter colocado. Poliúria é quando você tem um aumento do número de vezes que vai ao banheiro, tá? Frequência miccional, ou melhor dizendo, né? O volume urinário, tá? E a poliúria, ou polaciúria, é quando você vai várias vezes e não faz quase nada. Tem vontade de ir, mas não faz, né? O que é mais frequente ainda do que a poliúria propriamente dita, tá? Então, a polaciúria seria melhor ter colocado aqui polaciúria do que a poliúria. A gente dá umas distraídas aqui, depois eu vou corrigir isso, tá? Muito bem. Então, são sinais. Então, principalmente, né, os sinais mais iniciais são essa disúria, essa dor a urinar, ardência, né, uma dor do tipo ardência, ou algumas relatam como se fossem agulhas ou navalhas cortando ali, e, e por causa disso, não consegue fazer o xixi adequadamente. Sai 2 gotinhas lá queimando e depois, né, tem que voltar outra hora para tentar fazer de novo. Tá? Então, como é que é o diagnóstico? Ele é basicamente, na cistite, né? Basicamente presuntivo, ou seja, é só por presumir, presume pelo próprio quadro clínico, né? Pela idade, pelo quadro epidemiológico ali da região, você percebe que né, que é uma cistite, né? Então, para a maioria das mulheres, suspeita de cistite simples aguda, né? Aquela que a gente diz cistite não complicada, com sintomas clássicos, então não tem precisão de fazer nenhum pedido de exame diagnóstico. Tá? Nesses casos, né, pode-se pedir um exame simples de urina, né, para caso, né, características clínicas sugestivas, mas que não está claramente, não está evidente esse diagnóstico. Né? Então, na ausência de piúria, ou seja, perda de leucócito, né, na urina, que é um achado comum, né, se não tiver piúria, né, deve sugerir um diagnóstico diferente de cistite. Então, essa é outra coisa presente, né, nos exames, é a presença de leucócitos na urina, que é conhecido como piúria. Ok? Outros sinais que podem sugerir a necessidade de exame: urgência urinária nova e agravada, nova incontinência urinária, hematúria,
Hematúria é perda de sangue na urina, tá? Macroscópico, quando você vê na urina a coloração vermelha mesmo. A noctúria urinária crônica, né? A incontinência crônica e a urina turva ou mal cheirosa, né? Então, nesse caso, característico, né? Uma urina assim, turva, como é que eu vou dizer? Parecendo aquelas cervejas artesanais que não tem filtração, né? Ela fica uma urina turva e o cheiro é muito desagradável, né? Então, é característico aí desse quadro. Bom, o diagnóstico etiológico ele é importante, mas não é de todo necessário. Se eu tiver todo o quadro lá indicando, como a gente falou, 80% da chance é de ser E. coli. E se não for E. coli, a maior parte daquelas outras bactérias que aparecem lá, Proteus, Klebsiella, são sensíveis aos mesmos antibióticos. Tá? Então, o tratamento é feito com curso rápido de antimicrobianos. Então, a gente evita de ficar usando por muito tempo antimicrobiano, principalmente nas mulheres que geralmente têm recorrência. Tá? Então, na cistite não complicada, hoje está sendo indicado mais a nitrofurantoína. Tá? Percebam bem, é uma nitrofurantoína, né, de 100 miligramas via oral, 2 vezes ao dia, durante 5 dias. Né? Ela é contraindicada se o clínice de creatinina tiver menor do que 60 ml por minuto. Então, tem que olhar aí, né, no exame da pessoa se a creatinina dela está alterada. Mas a nitrofurantoína é hoje uma das drogas de primeira escolha. Outra, o sulfametoxazol e trimetoprim, o velho e bom Bactrim, né? Aqui sai invertido, tá, gente? É sulfametoxazol e trimetoprim. 800 de sulfa e 160 de trimetoprim. Né? Então, pode fazer 2 vezes ao dia. Quando eu estudei, ainda tinha a possibilidade de você fazer 3 vezes ao dia, né? Usava 3 vezes ao dia o comprimido comum. Isso aqui é o chamado Bactrim F, né? É aquele que vem com a dose dobrada, né? Geralmente é 400 por 80, então aqui é 160 por 800. 2 vezes ao dia, por 3 dias. Esse é o curso rápido. Tá? E a fosfomicina, 3 gramas de dose única, também é uma possibilidade. Tá? Opções menos desejáveis incluem menos desejáveis, hein? Observa bem, a fluoroquinolona, aí normalmente a usada é a norfloxacina, tá? E antibióticos beta-lactâmicos aí também, né? Então são os menos desejados aí nesse momento, porque não tem necessidade, né? Se a cistite é recorrente, né, em 1 ou 2 semanas, ou seja, terminou de fazer o tratamento, começou de novo, né? Aí começa geralmente, aí vai usar um antibiótico de espectro mais largo, né? Aí incluindo aqui a fluoroquinolona. Pode ser utilizado, para ser utilizado, né? Pode ser utilizado e pode, né, pedir aí a urocultura, que é o ideal. Antes de começar o novo esquema, é melhor pedir uma urocultura. Ok? Muito bem. Cistite complicada, nos casos de cistite complicada, aí já vai para o empirismo mesmo, né? Principalmente se eu tiver uma urgência de tratar essa pessoa. Então, aí eu vou trabalhar com amplo espectro, antimicrobianos de amplo espectro. E vou procurar conhecer quais são os agentes patogênicos naquela região, que são os mais comuns, né? Que são os padrões ali naquela região, e, né, o seu quadro de resistência, né? E outra coisa, os resultados da cultura. Nesse caso, é ideal que se faça a cultura para saber qual bactéria que é e seja acompanhado também de um antibiograma para saber a sensibilidade desse micro-organismo. Beleza, então. Então, nós só voltando aqui um pouquinho, né, a gente estava falando, então, da cistite, né, como uma infecção que era do trato urinário inferior. Agora, alguns falam também trato baixo, né? Então, no trato alto, ou trato superior aqui, né, das vias urinárias, a principal infecção é a pielonefrite, né? Então, no caso da pielonefrite, tem um desenho de um rim infectado, né? As várias regiões onde começa a aparecer aí processo inflamatório, infiltração de polimorfonucleares, que são geralmente as células que chegam aqui nesse processo, tá? Isso pode levar à perda do rim e à morte da pessoa, tá? Então, numa escala de
vamos dizer, piroculosidade, a pielonefrite é muito mais perigosa do que a cistite. Entretanto, né, a cistite ela é predisponente aí para a pielonefrite, ou seja, pode ocorrer uma ascensão das bactérias que já estão causando ali uma cistite não tratada, né, pode facilitar o aparecimento aí da pielonefrite, tá? Por isso é importante estar se tratando as duas, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, por definição, a pielonefrite é uma infecção bacteriana do parênquima renal. Aí já estou falando de rim mesmo, né? Muito bem. A outra, na cistite, é basicamente bexiga, né? Anatomicamente falando, bexiga. Enquanto a uretra, né, já é a uretrite, tá? Então, a pielonefrite é no rim, ou nos rins, né? Dependendo do caso, pode ser uni ou bilateral, tá? O termo não deve ser utilizado para descrever nefropatias túbulo-intersticiais, túbulos intersticiais. Só que, né, muitas vezes, estão associados também a processo infeccioso. E aí pode ser chamado sim. Mas, de forma geral, é processo infeccioso, né? Nefrite, it, geralmente aquele prefixo, sufixo que fala de inflamação, mas processo inflamatório é provocado por uma infecção. No caso aí, a infecção é do rim. Ok? Muito bem. Então, cerca de 20% das bacteremias adquiridas na comunidade, em mulheres, decorrem de pielonefrite. Olha só, o que é vão entender aqui, alguns termos estão colocados aí. Você deve estar ouvindo falar sobre o coronavírus, que as infecções aí saíram, né, daqueles contatos que vinham de fora e tal, e passaram a ter uma distribuição comunitária. Comunitária é essa que acontece na comunidade, né, fora do ambiente hospitalar, ou fora de uma área restrita. Tá? Então, a gente chama de infecções comunitárias. Ok? Então, 20% das bacteremias que acontecem fora dos hospitais são normalmente decorrentes de pielonefrites nas mulheres, né? Então, uma infecção não tratada ali no rim e vai levar, então, ali a uma íntima relação entre o rim e o sangue, né? Nessa troca que acontece no processo de filtração glomerular ali, e, com isso, as bactérias podem ganhar a corrente sanguínea e provocar, então, bacteremia, ou seja, presença de bactéria, né, bacteremia, né, emia no sangue. A pielonefrite é incomum em homens com trato urinário normal. Se a cistite já é rara no homem, a pielonefrite mais ainda. Tá? Então, como também a pielonefrite é mais rara nas mulheres do que as cistites, né? Então, a cistite é mais comum, a pielonefrite menos comum. No homem, como nenhuma das duas são comuns, a que é menos comum ainda é a pielonefrite, ok? Desde que ele não tenha nenhuma deformação anatômica, algum problema ali que impeça o fluxo urinário, ou problema mesmo no rim, né? Então, a maioria das mulheres com pielonefrite não apresenta defeito anatômico ou funcional demonstrável. Diferente, né, do caso que a gente falou do homem, aqui que normalmente vai ter algum problema, né, alguma questão do trato urinário em comum. Tá? Muito bem. Em homens, a pielonefrite sempre ocorre devido a algum defeito funcional anatômico. Só quando eu tenho defeito anatômico, geralmente, que vai aparecer a pielonefrite no homem. Tá? Então, dificulte a micção, que prejudique o processo de filtração, e por aí vai. 95% dos casos de pielonefrite, né, a causa é a ascensão de bactérias pelo trato urinário. Ou seja, só 5% são daqueles que a gente falou por via hematogênica, tá? Ou seja, que vem pelo sangue. Então, a enorme maioria dos casos ocorre por ascensão da bactéria pelo trato urinário. Isso que eu falo, né? Uma cistite, uma uretrite pode levar a uma cistite pode levar a uma pielonefrite, não, é importante tratar, né? É raro aparecer uma pielonefrite sem antes ter tido alguma manifestação nas partes inferiores aí do aparelho urinário, tá? O risco de ascensão bacteriana aumenta muito quando ocorre a diminuição do peristaltismo, que eu falei que ajuda,
na renovação do epitélio, com a liberação ali de células mortas ali, né, que servem de alimento para as bactérias, e pelas próprias bactérias que eventualmente ascendem ali, esse peristaltismo faz com que essa bactéria tenha que nadar contra a maré, contra a corrente, para poder chegar, né? Então, quando ele está inibido, aumenta o risco. Isso acontece quando? Durante a gestação, um processo de obstrução, tá? Por endotoxinas de bactérias gram-negativas. As bactérias são tão sacanas que na hora que elas chegam ali, elas produzem toxinas, né? Diminuem esse peristaltismo para facilitar a ascendência delas. Olha só, né? Então, né? Sacana, isso é evolução, né? Obviamente que se ela para poder causar a sua infecção ali, ela precisa de subir ali no trato urinário, então essas bactérias vão fazer isso, né? Tem toxinas que fazem esse papel. Muito bem, a pielonefrite não causada por ascensão bacteriana é provocada por propagação hematogênica, aquilo que eu falei, vem pelo sangue. Tá? Os micro-organismos virulentos mais comuns, no caso da hematogênica, né? É o Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, né, diversas espécies, né, e eventualmente Cândida, tá? Então, Cândida já é uma levedura, né, um fungo, né? Então, mas são as causas mais comuns aí dessas pielonefrites não ascendentes, né, ou seja, essas de via hematogênica. Então, etiopatogênese, o rim afetado normalmente é maior, né, por causa do processo inflamatório, né? Quando você está lá, 2 tornozelos seus, você torceu um tornozelo, começou um processo inflamatório, é fácil saber qual que foi torcido, né? É o que está mais inchado, né? Então, é característico do processo inflamatório esse aumento de volume, né? Por diversas razões, né? Ou seja, tem um aumento da permeabilidade do vaso e tudo mais, com a saída de plasma, mas saída também dos neutrófilos, né, de bactérias, de leucócitos que vão agir ali, né, e fagócitos que vão agir ali na região onde está ocorrendo o processo infeccioso. Né? E esse grupo é aquele que tem um núcleo meio lobulado, né? São divididos em gomozinhos, assim, né? A gente chama então de polimorfo, ou seja, várias morfologias de núcleo, né? Então, o núcleo ele é poli diferenciado, ou seja, tem formas diferentes, tá? Então vai provocar esse processo inflamatório e o edema. Bacana? A infecção é focal e isolada, iniciando primeiro, né, geralmente na pelve, né? Então a gente pode ver aqui, ó, né, a pelve, essa região, né, e depois, né, e na medula também, né, e na medula e no córtex, né? Então, vou colocar aqui a medula, córtex e pelve. Então são as regiões geralmente mais acometidas, né, do rim aí, tá? Células indicadoras de inflamação crônica surgem em alguns dias, né? E os abscessos vão se formando. Então, só para a gente voltar aqui, só para ver uma imagem, aqui são os abscessos, né? São abscessos que vão sendo formados. A presença de pus aqui, né? Então, esse é um corte do rim. Com certeza a pessoa perdeu, né? Esse rim. Então, mostrando a presença desses processos inflamatórios, né, desses abscessos aí no local, tá? Muito bem. Sinais e sintomas. Bom, são basicamente os mesmos da cistite, mas acrescidos de algumas outras coisas, tá? Um terço dos pacientes apresenta também alteração da frequência urinária e a dor, né? Isso já é comum. Agora, aparece também calafrio, febre. Na cistite pode aparecer febre, mas não é tão comum, né? Agora, um sinal que é bastante característico da pielonefrite é o local onde a dor aparece. Depois, vocês olhem lá no primeiro slide, quando eu coloco lá no slide da cistite, eu coloco uma mulher segurando ali a parte da frente do abdômen, aqui, que a gente chama do baixo ventre, né? Na cistite, dói mais ou menos naquela região. As mulheres reclamam muito dessa dor ali, pouco acima da região genital ali, né?
lá na virilha, ali, acima da virilha. Então, é onde aparece normalmente. Já no caso da pielonefrite, aí aparece a dor no flanco. Vou voltar lá de novo, ó, só para poder mostrar aqui no desenho. Vou passar aqui rapidinho. Tá vendo? Mulher segurando aqui. Os rins, então, são mais aqui na região posterior, né? Então, a dor, geralmente, ela é difusa, não consegue localizar muito bem, mas sente essa dor nos flancos aqui, tá? Até um caso clínico que nós estávamos trabalhando lá na turma de processo inflamatório, elas falavam justamente dessa... a pessoa tinha uma dor aí na região lombar. Os meninos chegaram a desconfiar que pudesse ser uma pielonefrite, mas depois foi descartada, né? Problema lá no pé que estava fazendo uma alteração de marcha na mulher e tudo mais. Bom, beleza. Então, calafrios, febre, essa dor no flanco, a náusea e vômito, que geralmente pode aparecer até na cistite, mas principalmente aqui na pielonefrite, tá? Muito bem. No diagnóstico, né, o que aparece normalmente? O exame de urina microscópico vai apresentar piúria. Lembra que eu falei que é piúria? Piúria, então, é a infecção, né, a presença de... Opa, tem alguém entrou aqui. A presença de leucócitos na urina, né? Então, aqui, mais de 8 leucócitos por microlitro, né? Ou a presença também de cilindros, né? Pode indicar, então, esse quadro. Bom, a urocultura, né? Na pielonefrite não complicada aguda em mulheres, né? Você vai perceber aí uma contagem. Aqui eu lembrei de fazer, ó, 10 elevado a 4 unidades formadoras de colônia por ml, e na complicada acima de 10 a 5. Tá? Então, alguns exames também de diagnóstico, né? O exame clínico, né? Palpação da região e tudo mais, né? O exame que o médico vai fazer ali no paciente. E diagnóstico por imagem também podem facilitar, exames de imagem podem facilitar esse diagnóstico aí também. Tá? Muito bem. Vamos adiante. O tratamento. Tratamento, no caso da cistite, na cistite, vamos lembrar da anterior, na cistite, nem sempre o antibiótico vai ser utilizado, e quando é utilizado por período curto. Tá? Em alguns casos, né, hoje se discute muito a utilização de alguns antissépticos naturais, como parece ser o suco de cranberry, né, que é uma fruta lá dos Estados Unidos, que aliás é uma delícia com vodka, o suco de cranberry, maravilha, bom demais, né? Mas ajuda aí na sepsia do trato urinário. Então, muitas mulheres tomam, inclusive, cápsulas de cranberry, né? Com extrato de cranberry lá nos Estados Unidos, vende nos supermercados lá, né? Não há ainda uma comprovação em cima disso, mas alguns médicos já adotam uma medida meio que profilática para poder ajudar. Além de ter uma ação levemente diurética, né, eles ajudam, então, nesse processo de limpeza da via urinária. Tá? Então, para cistite, algumas vezes pode, né, ter uma remissão e tal. Agora, para pielonefrite, necessariamente vai ter que entrar com antibiótico. O tratamento pode ser ambulatorial, mas só nos casos onde o paciente tem algumas características que permitam isso, né? Caso mais grave, aí é com internação mesmo, aí tem que internar para fazer terapia ali, né? Acompanhamento, terapia venosa, né? Os pacientes, primeira coisa, né? A condição tem que ser um paciente que tenha condição de aderir ao tratamento. Então, isso é muito importante, né? Na antibiótico terapia, como um todo, é importante a gente ter pacientes que são suficientemente esclarecidos para a necessidade de fazer a terapia até o final, tá? Então, muitos interrompem o tratamento quando o sintoma vai embora, então isso é um problema. Então, mas o paciente tem que estar esclarecido, e você consegue perceber isso, né? Quantas vezes eu fui pedir para médico mudar a medicação oral por venosa porque a pessoa não estava entendendo como é que tomava o medicamento. Então, né, às vezes é melhor, né, venosa nem sempre, mas pelo menos injetável, né? Caso, por exemplo, uma mãe que ia dar amoxicilina para a criança, mas ela não conseguia nem entender como é que preparava a amoxicilina. Gastamos mais de 40 minutos, não entendi.
Aí, no caso, eu conversei com o pediatra lá, ele passou a penicilina intramuscular para a criança. Doeu, chorou, mas acabou. Né? Não teve necessidade de ficar sofrendo lá na mão da mãe, que não teria condição de fazer essa adesão ao tratamento adequado. Bom, beleza. Os pacientes que são imunocompetentes. Então, é um critério para poder usar. Pessoa que tem alguma imunodeficiência, seja ela adquirida, ou, né, no caso da HIV, ou seja ela induzida por fármaco, ou uma leucemia, seja lá o que for, um tratamento que ela esteja fazendo de quimioterapia, então, nesse caso, eles não são elegíveis para o tratamento ambulatorial. Todo mundo entende o que eu falo quando eu falo ambulatorial? Ambulatorial é esse que você faz em casa mesmo, né? Você pega o comprimidinho, pega lá o medicamento e vai fazer o tratamento em casa, né? Bom, beleza. Os pacientes que não têm náusea, vômito, evidência de depressão de volume ou sepsemia. Então, se ele não tem isso, ele também é possível de ser enquadrado aqui no tratamento ambulatorial. Pacientes não têm fatores que sugerem uma infecção do trato urinário complicada. Então, esse, no caso, é aplicável basicamente para as infecções, no caso, as pielonefrites não complicadas, ok? Então, na farmacoterapia, o que é mais usado? Gente, eu estou centrando fogo nessa do ambulatorial, porque é o nosso, vamos dizer, nosso feijão com arroz, né? O nosso métier. E a maior parte das vezes, quando você está dentro de uma farmácia, é isso. Para os farmacêuticos hospitalares, aí vocês vão ver que tem uma série de outras nuances aí, né? E vai muito de acordo com a conduta médica, vai muito de acordo com o perfil epidemiológico da região, o perfil bacteriológico ali se for um paciente CTI, por exemplo, conhecer a flora ali daquela região, tá? Então, vocês perceberam que na cistite, não era nem recomendável entrar com fluoroquinolona. Aqui já entra como primeira escolha, tá? A ciprofloxacina, 500 mg, via oral, 2 vezes ao dia por 7 dias. Ou, né, levofloxacina, 750 mg, uma vez ao dia durante 5 dias. Tá? Então, menos de 10% das bactérias patogênicas do trato urinário, né, que estão presentes aí na comunidade, são resistentes às quinolonas. Depois é uma coisa interessante dar uma revisão sobre as quinolonas também, porque elas têm sido colocadas de lado. Inclusive aí em Betim, né, está ocorrendo uma retirada dessas quinolonas da terapêutica. Hoje né, os médicos têm usado mais mesmo o caso, né, para cistites e tudo mais, é a nitrofurantoína e o sulfametoxazol e trimetroprima. Para a ciprofloxacina está restrita a esses casos aí mais graves aí de pielonefrite, por exemplo. Então aqui, ó, o sulfametoxazol entra como segunda escolha. Lembra? Então, na cistite, ele está lá nas primeiras escolhas e as quinolonas estão na segunda escolha. E aqui a gente inverte. Tá? Isso é muito importante vocês lembrarem de uma prova, por exemplo. Tá? Tudo bem. Então, olha lá. Sulfametoxazol, mesma dosagem. Aqui eu lembrei de inverter, ó, 800 por 160. Tá? Para o lado certo. Por via oral, 2 vezes ao dia, por 14 dias. Tá? Nos Estados Unidos, né, entretanto, né, nos Estados Unidos, mais de 20% das E. coli são resistentes já a sulfas. Tá? Então, esse tem sido um problema. Tratamento ambulatorial em gestante com pielonefrite leve, né? Primeira coisa, para fazer ambulatorial, o tratamento ambulatorial ela tem que estar com menos de 24 semanas de gestação. Tá? Nesse caso, como as quinolonas são contraindicadas na gestação, eu vou depois explicar com mais calma os mecanismos de ação desses fármacos, mas eles podem interferir na divisão de DNA, então, com isso não é recomendado na gestação, tá? Então, os beta-lactâmicos são os mais utilizados. Então, as cefalosporinas, especialmente a ceftriaxona, feita por via IV ou IM, né? Ou então, né, a cefalexina, 500 mg, 4 vezes ao dia durante 10 dias. Então, a mulher pode tomar uma injeção, né, intramuscular,
ou de 1 a 2 gramas, ou levar para casa a cefalexina e fazer o tratamento, aí, trabalhando de 4 em 4 horas, desculpa, 4 vezes ao dia, de 6 em 6 horas, né, durante 10 dias. Os casos mais graves, que for necessário medicação IV, aí nesse caso já não dá para ser ambulatorial, né? Mas também as cefalosporinas são indicadas em gestantes, né? São beta-lactâmicos. O Astreonam também é um beta-lactâmico, né? Um monobactâmico, também muito importante aí na terapêutica hospitalar, tá? Mas esse aqui geralmente vai requerer internação da mulher. Ou ampicilina, ou ainda um aminoglicosídeo, que é gentamicina, tá? Então, ó, aqui eu tenho 3 beta-lactâmicos. As cefalosporinas, né? Pode ser aqui a ceflexona, o Astreonam, que é um monobactâmico, e a ampicilina, que é uma penicilina. Ou a gentamicina, que é um aminoglicosídeo. Então, se a pielonefrite é grave, as possibilidades incluem também a piperacilina, que é também um beta-lactâmico, associado com a tazobactam, que é um inibidor de beta-lactamase. Ou então uma carbapenema, que é o meropenem, a carbapenema, que pode ser, né, o meropenem, antes a gente tinha, né, o imipenem, cilastatina, mas depois o meropenem acabou ganhando aí o mercado, né? Então também beta-lactâmico. Então vocês vejam que, né, prevalece aqui para as gestantes os beta-lactâmicos. Por quê? Por causa da segurança, né? Eles são muito mais seguros. Então, obrigado pela audiência aí, moçada. Eu vou gravar, né? Eu vou juntar os 2 vídeos aí e vou postar lá no YouTube. Vou colocar os links tanto lá no nosso grupo do Telegram, quanto também no Ava, ok? E os slides também eu jogo lá no Ava. Muito obrigado, então, e até semana que vem.